Santa treinando neste momento nas Repúblicas Independentes do Arruda, porque ontem não teve treino, né? Ontem, no fim das contas, não teve treino. Os jogadores se reuniram com membros da diretoria, o vice-presidente Marco Benevides, o presidente Bruno Rodrigues, cobrando salários. A diretoria falou que ia fazer o possível para tentar atualizar pelo menos parte do que deve até o dia de hoje. E agora há pouco chegou a informação de que a CLT de junho de atletas e funcionários está sendo paga hoje. Ainda hoje vai todo mundo receber carteira de junho, referente a junho, no Santa Cruz, para jogar um pouco mais tranquilo no dia de amanhã, né? O jogo de amanhã. É a segunda vez, né, Igor, que isso acontece, né? Segunda. A outra foi antes do jogo contra o Brusque. Cancelaram o treino naquela data e agora ontem teve isso também. Aquilo que a gente está falando aqui diariamente, né? O Santa Cruz precisa encontrar alguma solução para não atrasar os jogadores. Hoje é diferente, gente. Antigamente os caras suportavam um pouco mais, mas agora está se cobrando o tempo todo, né? Você teve a primeira cobrança aqui no fórum com o Eurico. Teve nesse último jogo o Everaldo desabafando, né? Pedindo para atualizar os salários. E essa reunião aí realmente é a pressão que começa a ser muito grande nos bastidores do Santa Cruz. Pois é. A outra vez contra o Brusque foi até menos grave do que essa no que diz respeito à preparação para o jogo. Por quê? Porque contra o Brusque foi naquele ato de 2 semanas entre um jogo e outro. Depois de enfrentar a Ferroviária de Araraquara aqui, antes de viajar a Brusque e ganhar lá em Brusque, coisa que o Santa fez com o gol do Edson Miranda 1-0. E foi um dia sem treinamento dos 13 que o Santa Cruz teve para se preparar. Agora não. O treino geralmente mais forte para um jogo é o treino na antevéspera da partida, né? Porque é o seguinte, na antevéspera da partida, na quinta, um treinamento mais forte. Hoje seria um treinamento mais leve e amanhã o jogo. Só que o treinamento da antevéspera não aconteceu. Hoje teve que juntar os dois, né? Hoje provavelmente não teve um treinamento mais forte. Ninguém é doido de colocar jogador num alto grau de intensidade na véspera de um jogo. Então, amanhã a gente vai saber se de fato impactou no rendimento do Santa. O fato é que o Santa, mesmo com esses problemas administrativos de salário, tudo isso, o fato é que os jogadores do Santa vêm entregando em campo, né? Os jogadores vêm tendo raça, contra o Paysandu correram muito, suportaram a pressão na Curuzu. E eu acho, Igor, que é isso que eles estão colocando na pauta das discussões. Pô, você está vendo que a gente está se entregando. Isso. Que a gente está sendo profissionais. Entramos no G8. Provavelmente eles dizem isso. Nos ajudem, por favor, tal. Provavelmente tem isso como argumento. A gente entrou no G8, a gente está correndo, a gente está brigando em campo, façam também a parte de vocês. Então, a diretoria conseguindo pagar aí a CLT de junho para funcionários e atletas no decorrer do dia de hoje, pagamentos sendo feitos no decorrer da noite de hoje também. Amanhã, jogo 7h30 da noite, seria 9, né? Mas 7h30. Minha expectativa de público, um público um pouco acima dos 10 mil. Ontem o Santa anunciou mais de 5 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. Não teve uma atualização ainda da parcial, ultrapassando a casa dos 10 mil. Então acredito que amanhã, coisa de 10 mil torcedores, 9 mil, 7h30 da noite. 7h30 da noite na Arena de Pernambuco. Também não é o melhor dos horários, né? Para um jogo, principalmente na Arena de Pernambuco. O jogo que terá arbitragem a do baiano Wagner Francisco Silva Souza, do Ledes José Coutinho Neto, auxiliar 1, a auxiliar 2, Jamile Costa Oliveira, o quarto árbitro Hugo Soares Dias Figueiredo. Se o Santa vem de uma grande vitória sobre o Paysandu, recuperando daquela derrota dolorosa contra o Ipiranga de Erechim na Arena, a única derrota de Cristiane Souza no comando do Santa, o Ituano de Mazola Júnior, nesse momento ele apresenta um momento de maior inconstância da equipe na Série C. O Ituano não ganha 4 jogos, né? Depois que o Ituano ganhou do Botafogo da Paraíba dia 25 de maio, ele não ganhou mais de ninguém. Ele perdeu pro Caxias no Centenário 2-1 e ele vem de 3 empates. Empatou com o Itabaiana no interior de Sergipe 2-2 e vem de 2 jogos muito pobres em Itu, no estádio Novelli Júnior. Empatou com o Figueirense 0-0, empatou com o Maranhão 0-0. É um time que tem vários jogadores conhecidos do futebol pernambucano. 90% deles... 90% desses atletas não deixaram uma boa impressão aqui no futebol pernambucano. Tendência é que o Ituano jogue amanhã contra o Santa com, no gol, Saulo. A torcida do Sport detesta o Saulo. Não é o Saulo Avatar, não. É o outro Saulo que jogou aqui na Série B 2022 com o Sport, quando o Sport trocava o tempo todo. Certo, né? É o Saulo Avatar. Esse Saulo aí, torcida do Sport, que é nem pintado de ouro. Foi muito mal quando defendeu a meta rubro-negra na Série B 2022.
A linha defensiva, Lucas Mota, Gabriel William, Carlão, Léo Coutro. A torcida do Náutico chega até arrepio quando eu falo do Léo Coutro. E o Thiaguinho na ala esquerda. São 3 zagueiros provavelmente nesse time do Mazola Júnior. Meio campo, Richard e Guilherme Xavier. É bom jogador esse Guilherme Xavier, um segundo volante, canhotinho, capitão do time. O ataque tem o interminável Neto Berola pela ponta esquerda, ex-Vitória. 38 anos, 38 anos. E é o destaque do time, viu? Artilheiro do time na temporada. Na ponta direita, o lateral revelado pelo Náutico, o Tássio, que também não deixou muita saudade aqui na torcida do Náutico. E a dúvida no ataque, 2 ex-alvirrubros, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga pode ser que jogue. E se o Bruno Mezenga não jogar, é o Léo Passos, que teve aqui no Náutico, não foi tão bem assim, teve uma lesão mais grave ligamentar e disputa lá a titularidade com o Bruno Mezenga. O time do Ituano, que no fim das contas, Ed, ele é um pouco melhor que o Ipiranga de Erechim, ao meu ver, que ganhou do Santa aqui. E é um time pior do que a Ferroviária de Araraquara, que o Santa empatou e quase ganhava com um jogador a menos. É uma Série C tão equilibrada que de nada adianta a gente falar esse time é pior, esse time é melhor, esse time aqui. Geralmente quem tá precisando propor o jogo tá se dando mal, né? A Série C, geralmente quem joga no contra-ataque, na reação, tá se dando melhor. Vide o Santa contra o Brusque, vide também o Santa principalmente contra o Paysandu. Eurico vai cumprir suspensão, vai fazer falta, o melhor jogador do Santa na temporada. Minha aposta é que o William Alves volta de suspensão no lugar do próprio Eurico, um pelo outro. E o que o Alex Juan volta de suspensão na lateral esquerda no lugar do Matheus Vinícius, que foi improvisado em Belém. Portanto, a gente pode imaginar um Santa com Gabriel Souza no gol, Thiago Enes na lateral direita, a dupla de zaga William Alves, Edson Miranda e o Alex Juan na lateral esquerda. Meio campo, Fabinho, Fabinho, acredito que o Fabinho ou Silva correndo por fora, o Silva foi titular em Belém. O Vitinho no setor de articulação com o Pedro Favela um pouco mais atrás, na marcação. Na ponta esquerda, Everaldo, que finalmente fez um grande jogo com a camisa do Santa, né? Foi um melhor em campo, um dos melhores em campo contra o Paysandu em Belém. Ronald na ponta direita e no ataque centralizado aí joga o dado pra cima. Se der 2, 4 ou 6, joga um, 3 ou 5, joga o outro. Ou Quirino ou Thiago Marques. O Thiago acho que é o preferido também da torcida, né? É porque o Thiago Marques... É que o Quirino não foi bem de novo contra o Paysandu, apesar de ter recebido elogios do Christian pela disposição na marcação, pela disposição em atrapalhar a saída de bola do Paysandu. Agora, a jogada do Thiago Marques foi belíssima pro gol do Fabinho, né? Uma jogada em que ele entortou 2 marcadores, fez o passe pro meio da pequena área e o Fabinho fez um gol de centroavante. Então o Thiago Marques, quer queira ou não, acrescentou mais ofensivamente que o próprio Quirino nesse jogo em que o Santa venceu por 3-1. O Quirino teve participação decisiva no gol, né? O Quirino participou do gol contra, marcado pela equipe do Paysandu. Eu falei em Thiago Marques e Quirino, o Heron... foi procurado pelo CSA, aquela informação que a gente deu aqui, mas a priori o Santa não vai liberar o Heron até a abertura da janela. Como a janela abre na próxima semana, eu não duvido nada que o Heron pode ser liberado, se o CSA ainda tiver interesse em ter o Heron, e o Santa ir atrás de outro centroavante. O contrato dele até quando? Até o fim da Série C. Até entre outubro e novembro. Não pode mandar embora, a não ser que tenha uma boa proposta. A situação do Heron é curiosa, porque é o seguinte, ele tem um contrato mais longo com o Santa do que o calendário que o CSA tem pela frente, mesmo que o CSA suba e chegue na final da Série D. Então teria que ter uma composição financeira de tempo de contrato que o Heron não saia perdendo. O atleta não vai querer sair perdendo. O atleta vai dizer, eu tenho um contrato até o fim de outubro, começo de novembro com o Santa. Aí no CSA, se o CSA for eliminado agora nesse próximo mata-mata da Série D, eu tô fora, vou ficar sem contrato? Ele não vai querer, óbvio. O empresário do atleta vai vetar. Então, é algo que tem que ter uma conversa para uma composição. Ele não se mexeu ainda com justiça não, né? No Santa Cruz, né? Heron? Sim. Não. Não fez nenhuma... Até onde eu saiba. Depois desses atrasos salariais, ele não entrou, não. Não. O problema maior dos atrasos salariais do Santa é principalmente os remanescentes, né? Para quem chegou esse ano, tem atraso, é óbvio que tem atraso, todo mundo sabe disso, mas o problema mais pesado mesmo é para quem jogou ano passado, porque ainda tem 13º, férias, aquela coisa, e a gente tá em julho, né? Muita coisa acumulada, uma bola de neve. Tomar cuidado, daqui a pouco esses atuais também estão na mesma situação. Né? Sim, claro. Eu acho que a grande cobrança dos jogadores do Santa Cruz tem a ver com o não pagamento integral. Sim, é sempre retalho. Esse pagamento... Imagem, CLT, agora mesmo foi CLT. Fica aquele pinga-pinga que não ajuda também o atleta. E quando paga funcionário, atinge positivamente mais jogadores. Porque os jogadores, quando olham que funcionários estão recebendo, eles falam, opa, beleza. Os mais fragilizados financeiramente, eles estão
estão respirando, tá beleza, vamos agora esperar um pouquinho pro nosso. É tipo assim que o jogador pensa. O próprio Eurico falou isso, né? Ok. Bom, Santa Cruz, se vencer, Edinaldo, o Ituano, Santa pode terminar até na segunda colocação nessa rodada. Agora, claro que tem que ter uma conjuntura aí de resultados. Tem que secar alguém aí, né? Tem que secar a gente. A Inter de Limeira pegou o Maranhão em São Luís. A Ferroviária de Araraquara joga em casa com o Caxias. O Ituano, se o Santa vencer o Ituano, automaticamente o Santa já ganha uma posição. E tem o Paysandu também jogando contra o Ipiranga em Erechim. E além de tudo, o Brusque, que recebe o Figueirense. Eu acho mais difícil o Brusque perder esse jogo. Se o Brusque empatar, o Santa não tem condição matemática de ultrapassá-lo. A gente vai escutar agora o Fabinho, Ed, e ele responde se ele vê capacidade técnica, condição do atual elenco do Santa conseguir o acesso, mesmo com esses problemas extracampo. A partir do momento, e nós estamos buscando isso, uma classificação, e depois você vai para uma série de mata-mata, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente é buscar a classificação. Obviamente, o nosso objetivo é sempre buscar a melhor colocação para o Santa Cruz dentro do campeonato. Então, nosso primeiro objetivo, classificar. Depois que classifica, já é um segundo campeonato, que é mata-mata. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou usar o tamanho da camisa aqui, até para que as pessoas também não entendam de forma errada. Mas talvez um time de menor expressão que se classifique em oitavo. E aí você vai jogar contra um time tradição, vamos dizer, o Santa Cruz está em primeiro. Aí você joga o primeiro contra o oitavo. Um time que sofreu o campeonato inteiro e na última rodada conseguiu a classificação, e você tem o Santa Cruz que jogou o campeonato, conseguiu as primeiras colocações, ou qualquer outro clube. É outro campeonato. Isso já aconteceu em campeonatos brasileiros, isso acontece na Copa do Brasil, porque são fases eliminatórias, né? Embora tenha o jogo de volta, mas são fases eliminatórias. Então já é um outro tipo de campeonato. Se eu não acreditasse, eu nem estaria aqui. Diante de todos os problemas, diante de todas as adversidades, o que um ser humano menos quer é problema. E nós sabemos que a nossa profissão, nós como atletas, nós carregamos uma pressão. Quando você entra em campo, independente do clube, o torcedor não quer saber se você está jogando infiltrado, se você está com dor, se você está com o salário atrasado. A pressão vem, isso é o futebol. Então, principalmente eu sei fazer escolhas sábias na minha vida, e eu acredito que eu tenha feito a melhor escolha no momento, acreditando na força do Santa Cruz, na grandeza do Santa Cruz, e todo jogador quer fazer história. Eu não tenho dúvidas que todos os jogadores que estão aqui, eles querem fazer história com a camisa do Santa Cruz. Vai ser fácil? Não. Nós temos aí os problemas extracampo, nós temos os problemas, às vezes, dentro de campo, quando o resultado não vem, mas nós temos um objetivo, nós temos uma causa. Então, quando você tem uma causa e um propósito, facilita você passar por cima das adversidades. Mas eu acredito muito. Pronto, tá então o Fabinho falando sobre essa situação do Santa, sempre com palavras muito sóbrias, né, o Fabinho, e foi o nosso convidado aqui no Bola Rolando. Exatamente.